Você sabia que alergias e intolerâncias alimentares também podem afetar os pets? Pois é, gente, saber identificar essas condições é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos animais. Quem já está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto é a médica veterinária Karina Roque Silva. Ela é especialista em clínica médica de pequenos animais e nutrição clínica de cães e gatos. Karina, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por topar vir aqui. Prazer é meu, muito obrigada aí pelo convite. Vou adorar falar um pouco, sobre alergias e intolerâncias alimentares. Eu queria já começar te perguntando, Karina, se esses casos são comuns, casos de alergias e intolerâncias alimentares. Se você recebe muitos casos assim no consultório, como que é? Sim, são comuns, não é assim extremamente comum, mas é uma coisa que a gente tem cada vez mais diagnosticado dentro ali da clínica, de pequenos animais, de cães e gatos, assim. O diagnóstico tem cada vez ficado mais sensível aí para esses quadros de alergias e intolerâncias. E a gente pode falar que é mais comum em cães ou é mais comum em gatos ou não? Tá na média? É mais ou menos, para as duas espécies, é mais ou menos a mesma proporção ali de casos, assim, é bem comum. Para cães a gente pega uma casuística maior, porque eles são a maioria ali, mas para gatos também a gente já detecta bastante, assim, casos de alergias alimentares também. E agora, quando a gente fala de alergia e intolerância, a diferenciação das duas condições tem a mesma explicação de quando a gente está falando dos humanos? Como que... Sim. A alergia, ela tem um fundo imunológico ali, com produção de anticorpos, e a intolerância não, Aí a intolerância seria semelhante... Teríamos a intolerância à lactose, em cães, gatos, cães adultos, é bem comum, no caso também, algumas reações farmacológicas, aminoativas e produção de histamina, São esses casos mais específicos. E também em cães também e gatos a gente não tem a descrição, não tem a doença celíaca tão comum, igual para humanos, mas a gente já tem, na literatura já mostra assim, algumas raças específicas com doença celíaca, mas não é algo comum. E as alergias já têm fundo imunológico, com ação de anticorpos e tudo, e elas são mais comuns ali entre cães e gatos. Então a gente pode dizer que a intolerância à lactose é o tipo de intolerância mais comum? Seria o mais comum, assim, que a gente, para citar, assim, seria o mais comum, Mas... E assim, depende muito do animal também. Tem animais que são mais intolerantes, tem outros que são menos. Então, é possível, mas o ideal é não fornecer produtos lácteos, assim, o leite de vaca ali para esses animais não é bom, assim. Em nenhuma fase da vida deles? Quando filhotes, assim, se tiver precisando de... não desmamou, ainda não teve o desmame da mãe e quer fornecer, o ideal é fornecer um sucedâneo, é um leite semelhante, que é próprio, para substituir o leite ali da mãe. Então, o leite de vaca não vai ficar tão bem, porque ele vai causar ali gases, estufamento, que nem em humanos mesmo. Sim. Agora, quando a gente fala em alergia, Karina, quais são os principais alimentos alérgenos para esses pets? Sim. A alergia, ela é principalmente a proteína do alimento ali, É o que a gente tem maior casos, da proteína. Então, principalmente proteína de frango, boi, ovo, leite, derivados, porque são proteínas que estão mais presentes ali nas rações. Então, o animal tem o contato ali, é apresentada aquela proteína ali através das rações e ele... Ao longo dos anos, ele pode desenvolver ali aquela alergia, produzir anticorpos contra aquela proteína específica. Mas isso significa, então, que os tutores precisam ter um cuidado a mais quando eles vão oferecer esses alimentos para os pets? Não necessariamente, porque isso é um fator muito individual, assim. Alguns pets vão ter predisposição mesmo, é genética mesmo, a terem essas alergias. Podem ocorrer situações também, porque as alergias, a gente vai ter tanta apresentação de sinais gastrointestinais, vômito, diarreia, gases, barulhos assim na barriga, e como sinais cutâneos também, dermatológicos. O principal sintoma, é a coceira intensa e aquela coceira que não para ali.
E é comum aparecer em algumas partes do corpo ali, a coceira na face, região de olhos, região ali do perianal, de axila, virilha. Então, né, aí vai ser bem específico ali alguns sinais, né? De coceira e tudo, e gastrointestinais ali. Então, talvez esses são os sintomas que o tutor ele precisa prestar mais atenção, né, no comportamento ali do pet. Precisa prestar atenção e também, antes, é importante fazer eliminar outras doenças, né, assim, mais comuns. Como, por exemplo, no caso de apresentações cutâneas, coceiras por sarnas, por pulgas, alergias, outras alergias. Aí, uma vez eliminadas essas outras alergias, aí a alergia alimentar tem que entrar ali como um diagnóstico ali possível, né? No caso dos gastrointestinais, a mesma coisa. Primeiro eliminar outros problemas gastrointestinais, como infecções por parasitas, vermes e até mesmo bactérias, vírus. E aí depois, né? Geralmente são quadros crônicos, né? Os quadros gastrointestinais vão ser sempre crônicos. Aquele animal que sempre vai apresentar diarreia, sempre episódios de vômitos recorrentes. Aí a gente pensa numa alergia alimentar. Então, a orientação para o tutor seria observar o animal e caso, né, perceba ali algum desses sintomas, procura uma ajuda, né, de um especialista para já fazer um diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico. Esses quadros assim que forem muito recorrentes, faz o tratamento e mesmo assim retorna, geralmente a gente tem uma suspeita ali de alergia alimentar e é importante buscar o diagnóstico. Uhum. Em relação a causas, né? Estou pensando por que alguns pets têm alguma alergia, têm alguma intolerância e outros não têm. Você já citou, né, o fator genético, mas tem mais algum fator de risco para que esse pet desenvolva essas condições? Sim, são mais assim, a predisposição individual ou às vezes até mesmo aquele pet que às vezes já teve ali no início da vida doenças gastrointestinais muito intensas e ele tem um sistema imunológico ali mais comprometido. A gente vê muito isso, assim, tem muitos casos, assim, o animal que é alérgico de outra alergia a outros fatores, assim, ambientais, ele desenvolver também uma alergia alimentar, que ele tem ali a imunidade ali do intestino mais sensível e isso vai pode desenvolver ali uma alergia alimentar. Pois é, então significa que esses quadros podem se desenvolver ao longo da vida, né? Pode vir, por exemplo, na fase adulta, mas tem ali um período da idade do pet que os tutores precisam observar mais? É mais nessa fase que ele está se tornando adulto ali. Geralmente o filhote, não é tão comum o filhote apresentar uma alergia alimentar, é mais ali quando ele está, né, se tornando adulto, está com a formação ali da imunidade dele. Né, as alergias a gente observa mais em animais adultos. Não quer dizer que os filhotes não vão ter, mas é mais incomum, sabe? Assim. Sim. Agora, a gente falou sobre a importância do diagnóstico, né? Como que é feito esse diagnóstico? Tem exames? Então, hoje em dia, assim, o que a gente tem o padrão ouro, assim, né? O que é o diagnóstico, o melhor diagnóstico é submeter o animal a uma dieta, que a gente fala que é uma dieta de eliminação. Vai ser uma dieta que ele vai comer por 8 a 12 semanas, exclusivamente essa dieta. Né? Hoje, assim, nós temos as dietas comerciais hipoalergênicas, que são dietas que têm a proteína hidrolisada, que são proteínas quebradas bem pequenininhas ali, e aí elas não prejudicam ali o organismo, elas meio que mascaram ali, passam pelo sistema imunológico do intestino e aí, né, não vai ter uma resposta alergênica. E aí esse animal vai ter que comer essa dieta por 8 a 12 semanas, exclusivamente. Não pode comer petisco, não pode comer alimento caseiro, não pode, né, até medicamentos que tiverem sabor palatabilizante também não pode ser fornecido durante esse período. Né? E aí, se ele parar de apresentar esses sinais, né, gastrointestinais ou, né, de pele também, pode ser os dois em conjunto também, isso eu não tinha falado. Aí, ele provavelmente tem uma alergia alimentar. Depois desse período dele comendo essa dieta e tendo essa melhora, aí a gente faz o que a gente fala que é um desafio. A gente entra com uma proteína ali para poder ver se ele vai ter a reação alérgica, né? Que é importante para a gente ver se ele tem realmente alergia, a hora que a gente comprova ali. Aí entra, por exemplo, um pouquinho de frango, um pouquinho de ovo. Isso por um período curto ali, ele já vai ter uma resposta rápida. E a partir do comportamento do pet, vocês têm
conseguem fechar um diagnóstico. Consegue fechar um diagnóstico, mas isso tudo tem que ser bem acompanhado ali pelo veterinário, porque ele vai estipular a melhor dieta, né? Tem alguns casos que a gente não consegue entrar, não tem uma boa resposta à dieta comercial, né, hipoalergênica, a gente tem que desenvolver uma dieta caseira, aí tem que ser utilizada uma proteína que o animal nunca teve contato, que aí no caso é uma proteína exótica mesmo, assim, a gente tem que, às vezes, coelho, carne de rã, carne de avestruz. Então, é um quadro ali complexo, assim, né? Que tem que ter mesmo o auxílio de um profissional mesmo para poder fazer esse diagnóstico. Entendi. Então, significa que caso aquele diagnóstico ele dê positivo, tem essa opção de tratamento, né? Porque eu queria que você falasse agora sobre os tratamentos. Hoje, como que esses casos são tratados, Karina? Sim, aí, uma vez... Porque o diagnóstico ele também vai servir como tratamento mesmo, né? Uma vez diagnosticado, aí a gente institui a dieta hipoalergênica, né? E aí tem que ser uma dieta balanceada para a fase de vida daquele animal, né? Quando o animal responde bem a uma ração hipoalergênica, ela né, vai sendo mantida ali para o resto da vida dele, mas tem que ter também um acompanhamento, porque é um alimento terapêutico, né? Já quando tem alguns animais que não respondem bem à dieta hipoalergênica, então a gente desenvolve uma dieta caseira ali com proteínas diferentes, assim. Alguns casos também o animal responde bem a proteínas que ele ainda não teve contato e são comuns, assim. Peixe, carne suína, para cães respondem muito bem ao peixe, gatos já respondem melhor à carne suína. Então, né, aí tem que ser uma dieta balanceada ali, com ingredientes naturais, né, e também suplemento vitamínico mineral. Sim, sempre com a ajuda de um especialista, né, Karina? Para a gente já encaminhar para o finalzinho aqui da conversa, eu queria que você deixasse assim, uma dica, uma orientação para o tutor que está assistindo a gente, né? Do que ele pode fazer no dia a dia, se tem alguma forma de prevenir também que o pet apresente alguma alergia ou alguma intolerância, qual que é a sua orientação? Assim, buscar sempre fornecer um alimento balanceado, com uma boa qualidade nutricional ali para o animal, isso é muito importante, né? Observar esses sinais, esses sintomas clínicos, né? De coceira muito intensa, sintomas gastrointestinais ali, vômito, diarreia, se forem recorrentes, buscar sempre um veterinário para analisar, porque ali é importante eliminar outros problemas, né, ali antes, para partir para um diagnóstico de uma alergia alimentar, né? Não tentar fazer esse diagnóstico por conta própria, porque muitas vezes os tutores ficam ali, vou fornecer uma comidinha caseira ali que eu mesmo vou fazer e o animal vai melhorar, mas isso não quer dizer que ele tem realmente uma alergia, porque é um processo que a gente tem que fazer ali a dieta, depois fazer o desafio de fornecer a proteína que pode causar alergia e também quando você dá um alimento ali da sua cabeça, o animal pode estar recebendo um alimento ali desbalanceado, sem os nutrientes que ele precisa, isso vai gerar deficiências nutricionais a longo prazo, né, e outras doenças. Então é sempre importante buscar o auxílio de um médico veterinário e observar bem seu animalzinho.